começar. Boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui na live do Crefito 2. Então, dou boa noite aí a todos os profissionais, fisioterapeutas, né, todos os profissionais, terapeutas ocupacionais, todos os acadêmicos de fisioterapia e terapia ocupacional e também, né, a sociedade do modo geral aí que participa das nossas lives. Hoje vamos estar aqui falando, né, de um tema, né, que vai ser a osteopatia, né? O nosso convidado é o doutor Diego Paiva, ele já está entrando aqui, mas antes de nós começarmos aí bater o papo, né, enquanto ele vai entrando, vamos esclarecer alguns pontos em relação à osteopatia, né? A osteopatia aqui no nosso país, né, no Brasil, é uma especialidade da fisioterapia, reconhecida por duas resoluções do COFITO, a resolução número 220 de 2001 e a resolução, né, 398 de 2011. Então, o único profissional capacitado, né, no nosso país para atuar com osteopatia é o fisioterapeuta, né? Então, é o fisioterapeuta em osteopatia, né? Então, vamos estar aqui recebendo hoje esse profissional, que é o Diego Paiva, né? O doutor Diego Paiva, ele já entrou, vou estar chamando ele aqui, né? Um grande amigo, né? Membro aqui também da nossa CT de fisioterapia em osteopatia, né? Ele vai estar entrando aqui, né? Esperar ele. Já estou vendo aqui algumas pessoas conhecidas entrando. Eu vi o nosso amigo aí também, Dr. Thiago Jambo, que é da nossa CT, né, de esportiva, né? Estamos vendo aqui alguns profissionais entrando, tem muitos acadêmicos também, né, seguidores, né, do Crefito 2. Então vamos aguardar aí ele aceitar, já enviamos aqui a solicitação, né? Já fizemos o convite. Tenta aí. Ou então ele pode entrar e sair de novo, né? Dá uma saída. Aí, olha ele aí. Fala, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, doutor Diego? Bom, Primeiramente, tudo bem, graças a quebrar um Deus. pouco essa formalidade, te chamar de Diego e você me Claro. chama de Léo, para a gente bater um papo agradável. Isso aí, né? meu irmão. Prazer Então- enorme aí estar com vocês nessa aí. Muito obrigado pelo convite. Então, hoje eu já estava aqui falando um pouco da osteopatia, né? Só fiz as apresentações aqui da nossa resolução e falei que a osteopatia no Brasil, né? Só quem pode atuar é o fisioterapeuta, né? Então, fisioterapia em osteopatia, né? Essa especialidade linda aí, né? Faço parte aí da CT, eu comando esses grandes especialistas na CT, outros amigos nossos, né? Não tenho formação em osteopatia, deixar isso bem claro. Então, vou aprender aqui também com o Diego, né? Um pouco o que ele vai falar aí. Então, Diego, eu queria aí que você fizesse uma breve apresentação sua, né? Na fisioterapia, né? Na osteopatia, né? Falar aí um pouco pra gente aí, né? De quando você começou aí a atuar com a osteopatia, né? A fisioterapia, como é que foi? Eu sei que você hoje é um mestrando, né? Também. Então, tô nessa batida aí, tentando terminar. Exatamente. Então, vou deixar aí as palavras. Hoje é o dia de você falar, meu amigo, tá bom? Tá bom. Mais uma vez, irmão, muito obrigado pelo seu convite, né? Também agradeço aí ao nosso presidente Vini, né? Que está aí fazendo um excelente trabalho à frente do nosso Crefito, fortalecendo cada vez mais a nossa fisioterapia. E isso para a gente, fisioterapeuta, é muito importante, né? Que a nossa profissão é muito importante aí na área da saúde. A gente vem demonstrando aí, né, nesses últimos anos aí, o quanto a gente vem crescendo e o quanto a gente vem somando na saúde da população. Então, isso é muito importante. Bom, vamos lá. Eu sou fisioterapeuta, me formei pela FRAS, logo ingressei na osteopatia, né, porque eu fiz estágio com um osteopata, né? Então, eu comecei a ver a osteopatia já com meu amigo, o Dr. Fábio Antonucci. Eu vi a forma como ele atendia, né?
e como ele fazia, como ele olhava mais aquele corpo ali de uma forma mais holística, né? Eu falei, pô, isso aí eu me identifiquei. Então, assim que eu terminei a minha faculdade, eu ingressei na pós-graduação de osteopatia, né? Fiz, concluí, né? E agora estou aí na Câmara Técnica de Osteopatia dentro do CREFITO e estou terminando meu mestrado aí na área de ciência de reabilitação. Então, a minha história mais ou menos é essa. Show de bola, Diego. Muito bom isso, né? Então, queria aí que você falasse um pouquinho, né? Porque aqui, o Diego, tem muitas pessoas, assim, temos muitos profissionais que não são osteopatas, né? Não têm essa formação, né? E que querem até, às vezes, fazer a pós-graduação, né? Porque é uma pós-graduação que nós fazemos, a formação, né? E temos aqui também muitos acadêmicos. E temos aqui a sociedade no geral também que acompanha aqui o CREFITO 2, né? Então, para você poder falar um pouquinho, né, o que vem a ser, né, a osteopatia, né? Então, você podia falar aí para a gente aí. Tá, então, a osteopatia é aquele sistema integrado, né? Corpo, alma e mente. Né? Ela é uma filosofia, vamos dizer assim. Né? Então, né, quando a osteopatia foi apresentada para o mundo, né, em 1874, dia 22 de junho, pelo Dr. Taylor Still, ele era um médico, né? Então ele começou ele começou a, de fato, criar meridianos no corpo, né? Fazer a integração de todo esse sistema músculo-esquelético, sistema neural, sistema visceral, né? E tentar entender o corpo como uma única unidade, né? Então, ele, baseado nesses princípios, né? Ele desenvolveu essa filosofia, que é a forma integrada, de fato, de você ver o corpo, né, daquele indivíduo, né? Correlacionar dores, às vezes até distante, né, da onde aquele indivíduo sente um sintoma principal, e você poder tratá-los através de manipulação, né? Todas elas terapêuticas, né? Através das suas mãos. Seja ele o estímulo músculo-esquelético, seja ele um estímulo mais neural, seja ele um estímulo visceral que tem essa repercussão também, né, na parte neural. Né? Eu costumo dizer que a osteopatia, para mim, é anatomia e mais anatomia, né? Um conhecimento de anatomia profunda. Então, é mais ou menos assim, né, que a osteopatia ela foi, né, disseminada. Né? Ela é muito forte lá na Europa, apesar de ser, né, nos Estados Unidos que ela tenha nascido com o Dr. Taylor Still. Então, foi onde as escolas lá europeias, né, tem a escola belga, a escola espanhola, a escola francesa, a italiana, tem grandes osteopatas lá fora. Né? Então, foi até onde eu também tive muita oportunidade de conhecer algumas outras escolas lá fora, né? E trazer para o meu mundo aqui do meu consultório também a visão dessas diferentes escolas. Né? Então, eu costumo dizer que a osteopatia é uma filosofia de vida, de fato. Né? É uma integridade muito íntima ali com aquele indivíduo. Eu ouço muito vocês falarem isso nas reuniões, né? Essa filosofia de vida, né? Não é só o tratamento, mas é uma filosofia de vida, né? Vocês sempre falam isso nas reuniões, né? Bem interessante isso. Né? Então você já falou quem criou, né? O Still, né? Exatamente. E onde foi criada, né? E quais são os princípios aí da osteopatia? Você falou um pouco, mas o que a gente trata? Quais são? É só sistema, é só o trush? É só chegar e fazer aquele traço de estalo? Não, pelo contrário, né? A gente vai naquela indução do Taylor Still, né? A estrutura governa a função. Mas muitas pessoas entendem que a estrutura é só o músculo esquelético. Não, é uma estrutura como um todo. Então, é o sistema neural, é o sistema visceral, enfim. É os fluidos, né? Aquela lei que também descreve que é da artéria absoluta, que todo tecido saudável, ele precisa ser irrigado. Ele tem um retorno venoso muito bom. Então, é um tecido saudável. Se não tiver um tecido saudável, a enfermidade aparecerá. Então, a gente na osteopatia, né, a gente tenta de forma integrar esses sistemas. Né? E a gente é muito conhecido aquela coisa do trush, né? Botar a vértebra no lugar. Então, assim, os pacientes, quando aparecem aqui no consultório, falam, não, minha vértebra está fora do lugar. Aí eu falo assim, eu conversei isso com o doutor Tiago na outra live, a gente acabou falando sobre isso. Às vezes a dor não é da vértebra rodada, coitado. Às vezes são várias integrações, né? Exatamente. Aí o cara fala assim, pô, não, a minha vértebra tá fora do lugar. Eu falo, pô, cara, fica tranquilo que graças a Deus não tem nada fora do lugar. Isso aí, de repente, é
é aquela vértebra somática, né? Que está repercutindo ali um sintoma, de repente, de queimação, de aprisionamento, enfim. Até, né, no caso de uma hipomobilidade, uma restrição de fato de movimento, né? Então, eu costumo dizer que o trust, né, todo mundo opta pelo trust, assim, meus amigos, assim, mais íntimos, eu vejo que eles usam bastante o trust, tem as suas contraindicações, né, as fraturas, a idade, o sintoma do paciente também, às vezes muito agudo, né, o emocional do paciente que às vezes também não aceita o trust. Então, eu costumo dizer que a osteopatia não é feita do trust, como digo, é a filosofia, é todo o entendimento corporal, é uma coisa mais humana, é de fato você se conectar com aquele indivíduo, absorver aqueles problemas dele, que muitas das vezes, Léo, é emocional, né? Eu vejo muito isso hoje, né? Até por esse período que todos nós estamos passando, que é meio confuso, né? Com as ideias meio fora da casinha, então as pessoas também estão um pouco mais, né, com esses nervos à flor da pele, e isso também repercute de fato, né, uma alteração biomecânica, uma alteração de dor, enfim. O seu corpo fala com você o tempo todo, né? Então, Entendi. Para falar o seguinte, o trust nada mais vamos dizer que é um plástico bolha, aquele plásticozinho bolha mesmo, quando você estoura e sai. Porque a nossa articulação tem uma pressão negativa ali dentro, né? Então a gente tem um efeito de cavitação, a gente tem o líquido sinovial. Quando a gente faz essa manobra de trust, né, a gente tenta enganar o nervo muscular, né, que ele está sempre ativo. Então, quando ele reconhece que a mudança é até drástica, ele até aciona mais rápido a proteção. Então, a gente também tem que vencer até essa barreira para poder executar. Então, nada mais é que isso, né? Uma redução articular, que você elimina essa pressão negativa, que manda uma informação para o sistema nervoso central, e ali se cria ali toda uma reação de relaxamento, enfim, de bem-estar. É mais uma manobra dentro da osteopatia. Ah, show de bola. E quando aí os pacientes procuram, por que eles procuram osteopatia, né? Qual é o nicho de mercado mais, né, desses pacientes que vão procurar, geralmente um fisioterapeuta, o fisioterapeuta, né, com essa formação em osteopatia, né? Então, hoje, o que eu vejo no mercado em si, né, até pelos estudos que vêm se publicando, que de 80% da população mundial vai sentir ou tem dores na coluna, né? Então, o meu grande nicho aqui dentro da osteo, né, no meu consultório, no meu dia a dia, e nas pessoas que eu também observo, que estão mais íntimas a mim, são dores oriundas da coluna vertebral, né? Eles correlacionam muito essas dores com a osteopatia, né? Mas também recebo muita indicação hoje de médicos gástricos, então, assim, em relação visceral também, tem bastante procura, né? Pediátrica, então, mas na sua grande maioria, realmente é a dor na coluna que o pessoal vem aqui. Diegão, qual é a relação dessas vísceras, né, com os comprometimentos? Porque existem manobras viscerais, né? Sim, né? Então, assim, a gente falou do estômago, né? Vou te dar um exemplo, né? Então, o estômago localizado aqui no seu lado esquerdo, né? A base diafragmática, né? Se a gente for pegar ali a vértebra somática dele é T5, né? Tem a inervação parasimpática, que é o celíaco, a inervação parasimpática, que é o vago, né? Então, você imagina, né? O paciente às vezes vem com refluxo, com aquela sensação de arroto, enfim, né? Pode ser algum problema relacionado até à própria vascularização. O fato dele comer rápido, então às vezes ingerir líquido bebendo, isso pode provocar uma facilitação visceral que pode repercutir em dores biomecânicas, né? Por exemplo, dor no ombro esquerdo através do esplênico maior, né? Cefaleia retroocular. Então, assim, um gosto ruim na boca, de acidez. Então, tem essas informações que o paciente aqui no bate-papo comigo, né, ele já me dá uma brecha para eu ir naquele caminho e desenhar um mapinha ali na minha cabeça para que eu possa fazer a melhor intervenção possível, né? E outra, né, se a gente pensar, né, Léo, a gente falou da vértebra somática ali de T5, mas você imagina, como é que eu vou dar um trust, né, numa víscera, né? Então, assim, aí a gente tem manobras específicas ali, né, viscerais, muitos adaptados à própria respiração do paciente, enfim. Então, é uma coisa bem abrangente, né? E o estômago também tem muitas relações emocionais, né? Então,
É isso. É mais ou menos nessa abordagem aí da Show, muito live. bom, muito bom. Fizeram uma pergunta aqui, Diego, e eu vou tomar liberdade de fazê-la, tá, para você, meu amigo, né? Porque você já tem uma vasta, né, vivência aí com a osteopatia, né? E me perguntaram aqui qual é a diferença, né? Porque hoje nós temos nas especialidades da fisioterapia a osteopatia e nós temos a quiropraxia, Uhum. né? Então, as duas, assim, se a sociedade ela for ver, né, a quiropraxia também trabalha com essas Elas manipulações, né? elas se assemelham E, bastante. Então, assim, Eliel, eu não vejo tanta diferença entre uma e outra, sabe? Né? Principalmente aqui no Brasil, né? Porque muitos, por exemplo, nós aqui, né, nós temos a formação de fisioterapia, né? ótimo. E eu posso dizer para você que o que mais me diferencia quando às vezes eu saio, né, para fazer algum trabalho fora ou algum outro país é a nossa fisioterapia, né? Então, o fisioterapeuta que tem a formação em osteopatia e a própria quiropraxia, né, eu não vejo, assim, elas se assemelham bastante. Eu não sou quiropraxista formado, nunca estudei, né? Mas eu respeito muito, tenho grandes amigos meus que fazem excelente trabalho. Opa, acho que deu uma. Voltou. Calma. Eu acho que a Oi, conexão deu uma picotada. Deu uma picotada. voltou? Uma falha técnica acontece. Então vamos lá. Estamos, Vou estamos ao repetir. vivo. Não, vamos repetir. É aquele negócio. Quando eu não consigo ver, né, porque nós somos formados em fisioterapia, né? Tem até uma situação aqui no Brasil que a quiropraxia tem uma faculdade à parte, né? Mas eu, como não sou quiropraxista, eu não posso, né, pesar uma e outra, né? Seria muito leviano da minha parte, né, por não ter a formação e falar qual é a diferença, né? Uhum. Eu vejo amigos meus quiropraxistas aí fazendo excelente trabalho, né? São fisioterapeutas também. Então, eu como posso dizer, o que diferencia, eu posso dizer de cadeirinha isso, o que diferencia, né, o osteopata aqui formado no Brasil é a fisioterapia brasileira. É esse pré-requisito da fisioterapia, né? Porque a nossa fisioterapia, de fato, é diferente, né? A gente tem uma bagagem muito boa na escola ali da faculdade, né? São 5 anos ali, você já tem uma íntima ligação com a anatomia, uma íntima ligação com neuro, com fisiologia, então com a própria biomecânica. E isso, quando você vai para a fisioterapia, para a osteopatia, você carrega toda essa bagagem, que muitas vezes lá fora, por exemplo, na Europa, onde eu tive algumas oportunidades de atuar, né, não tinha essa bagagem da fisioterapia, né? O cara era simplesmente osteopata. E eu costumo dizer que a osteopatia, para mim, ela é mais uma ferramenta que a fisioterapia me proporcionou a ter. Então, é aquilo, eu não consigo hoje dizer para você, Leal, ô Diego, como é que é seu tratamento? Pô, meu tratamento é o meu conceito que eu imprimi com os meus cursos. Mas é óbvio, né? Eu tenho todo o meu raciocínio voltado para a área que eu mais atuo, que é a osteopatia. E eu vejo que a quiropraxia, em alguns momentos, elas se assemelham, né? Mas eu não posso ser leviano da minha parte, porque eu não tenho a formação, então eu não posso me aprofundar muito. É. É, você acabou tocando um assunto em relação a Brasil e Europa, né? Você acabou respondendo aí o que perguntaram, já numa das perguntas aí acima, né? A diferença, né, do fisioterapeuta osteopata aqui, né, e lá a osteopatia, né? E quando o profissional brasileiro, né? Vamos pegar assim, o fisioterapeuta, quando ele vai para lá, para a formação, ele acaba tendo. Porque a gente sabe que a fisioterapia, vamos pegar até a esportiva, que você trabalha também com a esportiva, deixa isso para falar um pouquinho no final, mas o fisioterapeuta esportivo ele é muito bem visto na Europa, o brasileiro, né? E o Sim. fisioterapeuta em osteopatia, ele é bem visto também lá na Europa? Sim, sim, é muito bem visto, justamente por conta da fisioterapia, né? A gente é conhecido no mundo inteiro, Léo, muito por conta da fisioterapia, né? Então, grandes mestres meus aí da fisioterapia, né? Esportiva é uma área que eu amo também, né? Que é o Fábio Marcelo, que é o próprio Uhum. Filé. Então, assim, as pessoas que de fato mostraram a fisioterapia para o mundo brasileira, né? Naquele momento ali. Então, a gente tem muito respeito lá fora por ser da fisioterapia brasileira. Essa é a maior bandeira que nós temos lá fora, porque a osteopatia lá fora já tem ótimos profissionais,
né? Mas não tem essa visão que nós temos aqui da fisioterapia, de ser uma fisioterapia mais integrativa, de ser uma fisioterapia mais ativa, mais manual possível, né? Então, o nosso raciocínio dentro da fisioterapia brasileira faz total diferença. Excelente. Diegão, te fazer uma pergunta. Né? Eu vejo às vezes, né, o fisioterapia em osteopatia, eu já vi você fazendo isso, eu sei que você faz, eu já vi um amigo meu fazendo um atendimento, um fisioterapeuta com formação em osteopatia de Niterói, né, fazendo um trabalho em bebê, né? Ah, legal. Em bebê, né? E em criança também podem fazer o tratamento Claro. de osteopatia. Qual é essa abordagem? Por que as mães levam essas crianças, né? Por que elas te procuram? Por que procura o fisioterapeuta com formação em osteopatia para fazer essa abordagem? Ah, legal, legal essas perguntas, né? Então, hoje eu tenho indicações de alguns amigos meus médicos, né? Porque muitas das pessoas ainda não conhecem essa área, né, da osteopatia, né? Então, as pessoas se ligam muito naquela coisa da coluna ainda, enfim, aquelas lesões musculoesqueléticas. Mas, pois bem, durante a gestação, né, o bebê ali, né, seja intrauterino, né, ele tem essas tensões suturais, tem as tensões faciais, enfim, o posicionamento dele na barriga interfere, o tipo de parto interfere. Por exemplo, parto normal é um trauma muito grande, né, que é o pior trauma que nós passamos na vida, né? Então, você acumula diversas coisas ali que podem, de fato, às vezes aparecer um refluxo, uma cólica, né, uma hiperatividade. Então, o que eu recebo muito aqui? Né? Geralmente refluxo, muito, né? E o torcicolo congênito, que muitas das vezes não é o torcicolo congênito, é de fato uma trapesalgia. Geralmente o bebezinho, coitado, ele ficou naquela posição na barriga durante muito tempo assim, ele tem uma facilitação. Aí ele só tem uma inclinação, ele não tem uma rotação com uma inclinação contralateral, que aí se caracterizava um torcicolo congênito. Mas aí a mãe já vem desesperada, não, meu bebê está com o pescoço torto. Às vezes é uma tensão na própria trapézio dele ali, né? A gente consegue algumas manobras bem sutis, de liberação de face, de uma tração, de uma mobilidade bem passiva. O que o bebê, qualquer estímulo que você dê nele é muita coisa, né? Então eu tenho também grandes referências aí na área da osteopatia pediátrica, né? O doutor José, que é lá de São Paulo, interior de São Paulo, que é um grande amigo meu. Ele atua somente com crianças e bebês. O público dele é esse. Então, como eu falei para você, né, do estômago ali, né, geralmente o bebê, quando tem essa, né, refluxo, às vezes não é refluxo, é um golfinho, enfim, hiperatividade, geralmente é uma compressão do vago, né, pelo occipito mastoide aqui, né, nessa sutura, onde você tem ali o forame, o vago passa ali por dentro, você tem essa compressão sutural e pode, de fato, aquele nervo ali não estar gerando uma informação eficiente para aquele ser que está em adaptação, né? Então, hoje, com essas indicações aí desses pediatras, eu recebo muitos bebezinhos aqui, às vezes só para uma avaliação mesmo, né? Para uma avaliação mais global, mais ampla, né? E, lógico, para dar um estímulo no bebê, para deixar ele relaxado, né? Para relaxar aquele indivíduo que, durante esse primeiro ano aí, né, até os 9 meses, a gente tem que lembrar que ele tem mais vida dentro da barriga da mamãe do que fora. Então, esse mês que ele está aqui fora é total uma adaptação, né? Ele estava no escurinho, comendo quentinho, aí vem para cá essa confusão, essa gritaria, enfim. Então, o bebê também sente essas situações. E as crianças, né, Léo, elas sentem dores também, né? Elas têm emoções, muitas das vezes emoções muito à flor da pele, que isso pode criar, né, às vezes uma postura ruim, né? Às vezes dores na coluna, porque criança, as pessoas, a criança não tem nada, né? A criança tem, sim, muitas coisas, né? Ela vai para a escola, às vezes tem aquele amiguinho que brinca, ela não gosta, às vezes ela não consegue ir bem numa matéria de aula, enfim, ela não se dá muito bem com alguma coisa, e isso vai criando alguns bloqueios nela. Então, a maioria das crianças que eu recebo aqui é muito por conta dessas coisas também. E a postura do pé, né, em relação à posturologia. Eu pego bastante também, pé cavo, pé chato, mas o meu público é mais voltado para isso aí, né? Então, eu gostaria que as pessoas tivessem até um pouco mais de atenção com as crianças, principalmente nessas fases aí que está transitando já para uma fase um pouquinho mais avançada. Elas desenvolvem muitas emoções no corpo
que isso reflete aí na sua postura, na sua biomecânica, criam dores. Isso pode acarretar problemas piores lá na frente. Eu falo que essas crianças hoje têm muitas cobranças até, né? Na minha época não tinha muito isso não, né? Eu lembro Exato. eu lembro que exatamente, Léo. eu só tenho cara de novo, mas eu sou velho. Mas, Eu também, mas, eu eu, também. mas eu lembro que uma vez, quando eu estava na faculdade, eu peguei uma criança, rapaz, que ela tinha uma tensão em trapézio absurda, assim, absurda, né? E isso acontece hoje em dia, as crianças todas elas vão desenvolvendo isso, né? Vou te dar um exemplo. A gente atua na desportiva também. Aham. Você pensa, um menino aí de 11 anos, 12 anos, já dizem que é um Messi, um Cristiano Ronaldo, enfim, essas Uhum. coisas. Dando um exemplo, da Extraclasse, que é um público que eu atendo. Você imagina a pressão em cima desse indivíduo, né? O que isso pode acarretar? Né? Então, é pressão, né? Às vezes, muitos familiares, né? Às vezes o menino não quer nem... Ele quer jogar bola para se divertir, mas ele tem gente pressionando ele porque seja profissional. Então, Uhum. as coisas hoje são muito avançadas também, né? Uma pressão psicológica muito grande. Isso eu estou dando um exemplo, né? Sim, sim. Fora essa gama de exemplos aí que tem aí que gera esses traumas aí, a criança lá na frente acaba tendo um problema um pouco maior. É o que eu observo aqui bastante aqui na clínica. Tá. Gestante, ela pode fazer, ela procura osteopatia? Pode, cara. Tem muita procura também, né? Então, é aquilo, né? É a maior mudança, na minha opinião, do corpo humano. E para mim é a coisa mais fantástica que acontece com o ser humano, para mim, é a gestação. Sim, sim, sim. Então, então assim, eu atendo bastante também, né? Eu tenho algumas médicas aqui que também me mandam bastante gestantes. A gente tem essa mudança drástica, né, de humor, né, sem as gravidades, né, as adaptações biomecânicas na gestante, né, o quadril fica bem móvel, né, então isso acaba fazendo repercussão, né, ascendente e descendente em algumas articulações, né, por exemplo, a caixa torácica que a gente aí fala, né, ela tem um diafragma ali entre T12 e L1, né, que o diafragma tem uma relação íntima com toda essa parede abdominal, com essas vísceras que vão ser empurradas ali contra aquela coluna. Então, isso pode fazer uma gama de informações, pode gerar alguns sintomas um pouco mais agudos, né? A gente já tem, né, assim, um bloqueio grande da torácica em relação, transitando para a cervical. Aí a gente pega, né, falando da cervical, pelo frênico, que é o principal nervo diafragmático. Então tem essa íntima relação de fascia do diafragma pelo psoas. Então aqui a gente já desenhou meio que uma cadeia de lesão que muitas dessas gestantes sofrem, né? Então a região sacroiliaca ali, né, até pela região ligamentar ali do útero, então fica bem comprometido, pode gerar diversas informações e algumas dores, né? Então as gestantes aqui aparecem bem também. Ah, ótimo, ótimo, ótimo. Bem, vamos falar de um assunto, né, que você gosta, né? Eu gosto também. Tive uma live aqui com o Dr. Alex Evangelista, ele falou muito bem da osteopatia, Muito né? bom. Inclusive, ele até citou que quando ele estava à frente do Vasco, né, ele quis na equipe dele um fisioterapeuta com formação de osteopatia para atuar com osteopatia. Então, ele tinha equipe de fisioterapia e aquele ali era para ser mais um, mas com abordagem osteopática, né? Vamos dizer assim, né? Então, o que aí acrescenta aí para esses atletas, né? A osteopatia, vamos dizer assim. Eu Então, sei que você atende muitos aí, né? eu tenho um público bem grande aqui de atletas, né? Enfim, de futebol, MMA, judô, vôlei, então eu tenho bastante, né? Futebol eu atuo com mais frequência, é um público que eu tenho já há bastante tempo, foi na realidade meu primeiro público, né, na área esportiva, então eu sempre tentei pegar essa visão mais íntima da osteopatia, né, para levar para o futebol. A gente falou das emoções, né, das crianças, né, então você imagina também esse atleta aí, né, porque ele sofre pressão às vezes de todos os lados. E muitas dessas pessoas também, Léo, elas são humildes, né? Então elas saem do 8 para o 80 do dia para a noite, né? Isso também,
né, com todo acompanhamento psicológico. A gente atua, por exemplo, eu sempre tento integrar a minha cadeira a outras cadeiras, né? Então, eu tenho psicólogo, enfim, tenho nutricionista, tenho médico, então a gente faz essa coisa transdisciplinar, né? Mas essa relação da osteopatia é justamente ver esse indivíduo, né, corpo, alma e mente, é integrar tudo isso aí, porque o atleta já é um carro de Fórmula 1, né? Ele vive lesionado, então ele está correndo pra caramba, mas ele pode parar. Então ele vive no limite da lesão e lesão é limite. Então ele corre mais rápido, mas ele cansa mais rápido. Então, relativamente, pelo fator biomecânico, que esse estresse que ele se coloca o tempo todo, né, a gente da osteopatia, né, ou da terapia manual, que seja, a gente consegue, né, muitas vezes restabelecer aquela função que ele, né, perdeu no jogo ou ficou limitado, enfim, de uma forma mais rápida, né, rápida com algumas manipulações mais específicas, né, e nessa visão ampla que a gente tem, né, do corpo. Então, por exemplo, um talos lá embaixo no pé pode estar anteriorizado e repercutindo, né, alguma alteração de dor no quadril, né? Então a gente sabe que essa íntima ligação aí de membro inferior com o talos, então a gente tem essa relação aí biomecânica, né, nesse primeiro momento para trabalhar com esse atleta de uma forma mais rápida, né, mais aguda. O atleta, você sabe muito bem, a gente trata ele mais agudo, né? Então, até porque muitas vezes a gente não tem tempo para trabalhar com ele. Então é mais ou menos isso aí. Eu falo que o atleta, ele tá... É como o carro tá andando, né? E nós temos que ir trocando ali as peças com o carro andando. Exatamente. Assim. Atleta é assim, a não ser se vem uma lesão com uma severidade bem grave. Aí sim. Mas a maioria, o carro tá andando e nós estamos trocando pneu, mexendo no motor, né? Ó, e às vezes o parafuso tá solto, a gente vai assim mesmo. Ah, não, ainda fala, vai assim mesmo. Depois eu aperto, não tem problema não. O parafuso tá solto, mas depois eu aperto, né? Funciona dessa maneira. Tem uns atletas meu aí que eu tô vendo aí, a Verônicazinha aí, que é paralímpica, que eu cuido dela também. Ah, legal. O esporte paralímpico, interessante. Né? Legal. A abordagem a Verônica é igual. Para você, lógico, né? O paralímpico é aquele negócio, né? A gente já tem aquelas alterações já pré-existentes, né? Então eu costumo dizer, né? Não é tudo que você vê que você mexe, né? Esses indivíduos aí já estão adaptados por circunstâncias da vida, né? Então o que a gente faz ali é o trabalho da própria fisioterapia, né? A gente tentar dar mais função, né? E mais qualidade de vida e mais rendimento naquele indivíduo ali que infelizmente tem já uma coisa pré-existente. A Verônica é um caso bem legal. Depois eu vou botar lá em contato com você para você fazer uma live com ela, que a história dela é bem legal e vai somar muito você que tem essa gama aí da fisioterapia esportiva aí por trás. Isso vai ser muito interessante aí para o nosso público e vai ser interessante para nós aqui também no Crefito aí ter a Verônica conosco. Mas sente mais para frente. Mas vamos lá. Mais para frente, mais para frente. Mais para frente. O paralímpico eu tenho bastante também aqui, Léo. Bastante. Tenho bastante. Nós temos até uma profissional na nossa CT, que é a coordenadora adjunta, né? Ela é do esporte paralímpico, né? Ela atua diretamente com o paralímpico. Então, eu tenho aqui a Tuane, que eu esqueci o nome do esporte dela, mas eu não tenho o nome técnico, mas é aquele que você arremessa a bolinha, né, no atletismo. Ela era lutadora de judô, ela quebrou a perna dela ao vivo numa competição, né? E hoje ela, né, vive um dilema aí que algumas pessoas, né, estão optando por cirurgia, até mesmo, né, uma possível amputação, mas ela é funcional, mas ela tem um déficit vascular bem grande naquela região ali. E a gente vem fazendo um trabalho com ela já há quase 2, 3 anos e provavelmente vai se credenciar ao ouro olímpico aí nas próximas Paralimpíadas. Então, muito bom a gente, isso. Na fisioterapia a gente tem essa satisfação também, né, Léo, de viver sonhos, né, o tempo todo, né? Sim. Acho que todos os pacientes, né, não só no esporte, mas todos. É você dar vida, né? É legal esse sentimento, esse amor, né? Eu acho que a fisioterapia é com amor, né? Exatamente. Assim, é nesse parâmetro aí que nós vivemos. Diegão, me fala um pouquinho como é que é a avaliação, né, da osteopatia
né? Existe alguma diferença em relação à fisioterapia? Assim, eu vou falar da fisioterapia no geral, vocês entram com alguma outra visão, vamos... É como eu disse, Léo, no início, né, a gente tem essa visão ali, aquela tríade ali, né? Então, a gente na fisioterapia, eu fui buscar cursos também, né, em relação às emoções do corpo e tal, muito também voltado para a cadeira da osteopatia. Então, hoje a minha avaliação é isso aqui que eu estou fazendo com você, né? É o bate-papo, porque é onde aquele indivíduo ele vai te dar toda uma gama de informação e você, nessa gama de informação, começa a desenhar um quadro, né? Você vai ligando um pontinho sobre pontinho e pontinho. Então, como eu disse, né, na relação ali, né, do estômago. Mas, por exemplo, né, tem uma relação hepática grande aqui também. Né? Às vezes o indivíduo não bebe uma água, um copo de água. Ele só bebe quando ele lembra. Aí, você imagina, ele vem, às vezes, no consultório aqui, nossa, eu tô com uma tendinite no meu ombro direito. Aí eu, pô, faço as avaliações, faço os testes, faço tudo. Aí, negativo. Mas ele continua sentindo dor. Então, uma repercussão visceral aqui, tem uma facilitação tecidual, que pode repercutir biomecanicamente através da cápsula de Grisel, que é a inervação parasimpática do ombro. Será então, que é por isso que eu sinto? Pô, eu vou dar um exemplo, né, Léo? Quando eu estiver na reunião contigo aí, eu vou te dar copo de água o tempo todo. Gente, mas eu já tive crise renal e sinto dor, por isso que eu tô falando, né? Então, pode ser isso, porque as vísceras, dentro das suas proporções, elas também criam essas tensões, né? Então, você tem essa repercussão neural e repercussão de biomecânica. Então, acontece muito aqui. Aí eu vou, pergunto para o paciente, aí tem essa relação, né, muito grande também emocional com o fígado, né? Enfim, aí eu vou falar da relação também, né, do iliopsoas, por exemplo, a pessoa chega muito depressiva aqui, o iliopsoas é conhecido como o músculo da alma, né, o músculo que mais absorve as emoções do corpo ali. Então, é nesse quadrinho aí que a gente vai preenchendo, né? Eu tenho aqui no meu aplicativo aqui no computador, né? Eu vou, bato um papo com o cara, eu já vou meio que desenhando aqui, depois eu executo esses testes aí biomecânicos, muitos deles são da fisioterapia, né? Esses testes articulares, né? De força, enfim, de mobilidade, mas esse raciocínio que o paciente, né, traz para nós de informação é que faz total diferença. Foi aonde eu comecei, de fato, a me diferenciar, né? Esse raciocínio mais, assim, de elo, né? Ligar uma coisa à outra, correlacionar as nossas vísceras com articulações, os nossos nervos com articulações, enfim, ter essa globalidade aí entre as estruturas, né? Como o próprio Steel falou, a estrutura governa a função, mas não é só uma estrutura músculo-esquelética, né? É uma estrutura global, neural, tecidual, enfim, visceral, facial, articulações, ligamentos, tendões. É essa gama de informações que a gente consegue ligar esse elo. Muito bom. Você tocou até no assunto que eu falo muito para os meus alunos, né? A importância da anamnese, né? Isso é importantíssimo, né? Eu falo para eles, deixa o paciente falar, por favor. Né? Canso de falar isso para eles, deixa ele falar. Porque numa dessa você pega aquele gancho, que é o gancho justamente para o seu raciocínio clínico. Né? E aí você direciona a sua avaliação física toda para ali. Isso faz total diferença. Eu vou te mostrar como é que é aqui comigo. Ó. Tá vendo? Ó? Aqui é a cadeira do paciente e aqui é onde eu tô. Então, assim, eu não crio barreira entre eu e ele. Né? A gente está aqui batendo um papo. Exatamente. E é nesse papo que ele vai falar tudo para você. Porque se a gente, né, imprimir ele de perguntas, né, ele não vai falar nada. Né? E aquilo, né, é naquele mínimo detalhe que faz total diferença para você fazer uma intervenção melhor naquele momento. Né? Então, é aquela coisa mais humanizada. Né, Eu faço muito isso, né? Quando eu atendo os pacientes, e eu não gosto muito dessa abordagem até, né? A mesa ali, né? E o paciente do outro lado, né? Sentar como se fosse conversar com o paciente, deixa ele falar, trocar uma ideia com ele, né? Isso. Porque ele vai se sentir mais humanizado. E outra, ele vai expressar tudo que ele quer, né? As dores, vai deixar. E aí você vai conseguir pegar aquele raciocínio para aí sim, na hora do exame físico, você ir lá fazer os testes
ideais para você confirmar o seu diagnóstico, vamos dizer assim, né? Não, e isso faz total diferença, Léo. É o que eu mais, assim, tenho essa, graças a Deus, essa facilidade, né? É desse meu paciente chegar aqui e jogar aberto comigo, por ele se sentir acolhido. Então, ele já entra aqui na clínica, acolhido, bem. Por quê? A gente tem que funcionar nesse sistema. Quem procura a gente naquele primeiro momento está com dor, está com uma enfermidade, ou seja, ele não está feliz. Então, ele está incomodado. Então, se ele já está incomodado, ele está criando bloqueios no corpo dele, né? Então, esse entendimento, né, mais amplo desse indivíduo, né, a gente consegue, de fato, fazer uma avaliação muito mais eficaz, né? Isso vai ser eficiente para nós no próprio tratamento. Eu vejo muito isso dentro do fisioterapeuta com formação de osteopatia. E na própria nossa CT, né, os outros colegas nossos falam isso, né, que eles atendem dessa maneira, né, com humanização, né, com essa visão. Isso é importantíssimo, né, para abordar os nossos pacientes, vamos dizer assim. Sim. Eu tenho pacientes idosos também, eu vou do 8 a 80, né? Eu tenho um paciente que vem aqui com 15 dias de vida e a minha paciente mais idosa tem 98 anos. Então, assim, são polos extremos, né? Então, olha com que a gente está lidando, né? Então, assim, de fato, né, a abordagem tem que ser muito humana, tem que ser muito, assim, presencial, né? Enfim, você tem que estar com o coração aberto mesmo, se conectar àquele indivíduo e tentar ajudar ele da melhor forma possível. Às vezes até num estímulo verbal, que muitas das vezes funciona bem. Ah, muito bom, muito bom, muito bom. Eu acho que muitas pessoas assim devem ter dúvidas, né? E acadêmicos, né, devem se perguntar por que eu vou fazer, né, a formação em osteopatia, né? E muitos profissionais também, né? E aí? Tá. Por quê? Bom, por quê? Eu creio que dentro da fisioterapia, em qualquer área que você vai atuar, a visão que a osteopatia te dá de forma integrada, ela vai, de fato, fazer diferença para você, né? Por quê? Né? Eu falei aqui, né? Eu tenho paciente pediátrico e tenho paciente geriátrico. Então, você imagina, são duas cadeiras dentro da nossa área, né? Então, lógico, eu vou buscar cursos, né, dentro da minha área de terapia manual. Quem gosta de terapia manual, né, Léo? Quem gosta de trabalhar com as mãos, enfim, eu acho que vai ser uma gama de conhecimento, né? E conhecimento nunca é demais, né? É legal você ter essa filosofia integrada no seu consciente, que você possa expandir através da sua própria filosofia de vida, esse é o meu conceito, né? Então, o porquê que eu fiz, né? Eu lembro quando eu era estagiário lá, né, no início, aí eu via o Fábio atendendo, falava, pô, que legal, né? Porque eu já tinha feito estágio em outros lugares, né? Mas eu me identifiquei com aquilo ali. Então, por que você tem que fazer? Primeiro é se identificar com aquela área, né? E fazer por amor, né? Porque, assim, o erro que eu vejo muito aqui, Léo, né, com perguntas que eu recebo no meu dia a dia, né, é que as pessoas têm aquela falsa impressão que você vai fazer osteopatia, você vai ser rico, né? Você vai ser bem de vida, você quer aquelas coisas todas. Pelo contrário, né? Você tem que fazer por amor, né? Eu tenho outras formações dentro da minha área, né? Estou procurando outras, farei outras, porque o conhecimento nunca é demais. Mas eu me identifiquei com a terapia manual, eu me identifiquei com aquele tipo de tratamento, com aquelas manobras, enfim, com aquele elo que ele criava com o paciente e que eu já tinha dentro de mim também. Então, assim, por que eu acho? Essa é a minha pergunta. Primeiro, essa é a minha resposta. Você tem que se identificar com aquela área. Porque eu tenho grandes amigos meus que trabalham em CTI, né, intensivo, e hoje também tem, né, a vontade de fazer osteopatia para pegar esse conceito da osteopatia e levar para o CTI. Fazer a integração, que é o que eu faço dentro da desportiva, né? Então, ter essa integração de cadeiras, isso cada vez mais fortalece a nossa fisioterapia, né? Então, eu acho que essa é a maior resposta que eu posso dar para vocês aqui. Excelente, Diego. Muito bom, Diego. Você esclareceu muito sobre a osteopatia, eu acho que para todos, né, isso é importante, falou da história da osteopatia, os princípios da osteopatia, né,
E aí a abordagem do fisioterapeuta em osteopatia, isso é importantíssimo. Antes de tudo, nós somos o quê? Fisioterapeutas, né? E procuramos a osteopatia para o quê? Para enriquecer os nossos atendimentos, né? E isso em qualquer área, em qualquer especialidade. Isso é na formação em quiropraxia, isso é na formação em acupuntura, isso é em qualquer outra formação dentro da fisioterapia. Mas antes de tudo, nós temos que ter a consciência que nós somos fisioterapeutas, né? E sempre ser fisioterapeutas com os nossos pacientes. Né? Isso é importantíssimo, né? E esse brilho nos olhos que a gente tem ao atender o paciente e falar sobre a fisioterapia. Isso é importantíssimo. Sempre ter esse brilho nos olhos. Como você falou, não vamos ser ricos, mas vamos ter a satisfação em ver o quê? Nosso paciente feliz, voltando para a qualidade de vida. Aquele paciente que não conseguia pegar aquele filho dele, hoje ele consegue levantar o filho dele e dar aquele abraço. Isso que é importante na fisioterapia, né? Isso eu estou totalmente de acordo. Né? Como eu falei da intensiva, você imagina ali o indivíduo, né, o fisioterapeuta que trabalha com intensivo, né, ele ter todo aquele trajeto com aquele indivíduo que muitas das vezes, né, é um fator de uma saúde muito ruim, né, tá num momento muito ruim, e ter essa satisfação de poder recuperar aquele indivíduo, né, enfim. É igual aqui comigo, né, como você disse, né, Léo? Às vezes o pai chega aqui, pô, não consigo brincar mais com meu filho, né, são aqueles momentos que a gente jamais esquece, né? Eu sou pai, então você imagina, não conseguir abaixar para pegar, né, para brincar, para pegar o seu filho, para jogar um futebol, né, para brincar de casinha, enfim, essas coisas. Sim. Então, isso para a gente aqui é o primordial, né? Então, é aquele brilho nos olhos que eu vejo aí, né, nos seus olhos, que eu vejo nos meus colegas da Câmara Técnica aí que defendem, né? Que hoje eu vejo no Vini aí, né, nosso presidente. Então, é aquilo, deixar que a osteopatia é mais uma ferramenta dentro da caixa de ferramentas do fisioterapeuta. Né? A fisioterapia que me fez diferente, eu posso dizer de cadeirinha. Né? Todas as vezes que eu tive a oportunidade de viajar e trabalhar fora, o que me diferenciava de outros era a fisioterapia brasileira. Então, excelente. Eu sou um cara muito orgulhoso e muito grato pela fisioterapia. Eu amo a fisioterapia. Bem, eu vou brincar um pouco com as pessoas. Eu vou fazer um momento live para dar trabalho para o departamento de comunicação. É aquele momento da foto. Então, tirem a foto, marquem lá Crefito2, @Crefito2, para dar trabalho para eles. Ok? Isso é importantíssimo. Boa, e queria também aqui, tá? Queria aqui também agradecer a sua presença, tá? O comprometimento que você tem com a fisioterapia, com a formação em osteopatia, especialidade, né, que é a nossa, né? Nós hoje somos fisioterapeutas em osteopatia, né? Esse comprometimento que você tem está somando no nosso time aqui do Crefito 2. Então, em nome do Dr. Willen, tá? Eu agradeço a sua participação aqui na nossa live do Crefito 2, né? E temos muito trabalho na nossa CT, né? Já dei demandas ali para a gente poder trabalhar, vamos ter muitos trabalhos, e isso vai enriquecer muito, vai solidificar muito essa formação aqui no estado do Rio de Janeiro, e por que não também levar isso, né, para todo o nosso Brasil, né? Claro. Isso é importantíssimo. Claro, claro. Vou deixar você fazer aí as considerações finais. Então, eu sou muito grato aí ao convite, ao seu convite, convite do presidente Vini. Né? Enfim, eu estou aí para somar cada vez mais com a nossa fisioterapia. Eu sou um entusiasta, eu sou um apaixonado pela fisioterapia e a gente precisa, de fato, de pessoas igual a você, igual ao William aí, que também, né, fazem todo esse laço aí para que a nossa fisioterapia seja cada vez mais forte. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento, né, a todos aí que acompanharam a live, né, que vocês façam a fisioterapia com amor, né, o que eu faço, eu tenho certeza que o Léo faz aí todos os dias de atendimento dele. Então, fica aqui a minha gratidão e que Deus abençoe cada um de vocês. Diegão, muito obrigado, tá? Obrigado, deixo aqui o recado aqui para todos seguirem lá o Crefito 2, né, no Instagram e visitarem o nosso site. O nosso site já está no ar, tudo reformulado, mais moderno. Acesso para profissional e não profissional, e ali tem tudo. Tudo que acontece no Crefito hoje tem ali.
E acompanhe sempre a gente nas mídias, né? O que o colegiado está lutando aí, né? A comunicação tem feito aí alguns podcasts aí, vai vir agora aí essa semana. Estamos no mês da fisioterapia e da terapia ocupacional, isso é importantíssimo. E aguardem, tá vindo coisa legal aí no Crefito, tá? Aguardem os nossos eventos que estão por vir aí. Tá bom, Diego? Muito obrigado. Cada vez mais forte, irmão. Obrigado. Juntos somos mais fortes. Tchau, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau.